Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno. E a gente tá aqui de novo com o nosso quadro Explico Quadrinhos. Dessa vez, o casamento do Pantera Negra. É isso aí, um arco que mostra aí o pedido de casamento do Pantera Negra pra Tempestade, passa pela despedida de solteiro dos dois e vai depois culminar no casamento repleto de heróis. É isso, o casamento do Pantera Negra com a Tempestade é um arco que ocorreu dentro dos quadrinhos do Pantera Negra de 2005 e vai do capítulo 14, com o pedido de casamento, até o capítulo 18, quando acontece o próprio casamento. Também rola uma despedida de solteiro do Pantera Negra no Rio de Janeiro, com a presença do Luke Cage, Wolverine, o Coisa, entre outros heróis. Também é legal comentar que no universo Marvel esse casamento ficou conhecido como Casamento do Século e teve como convidados os mais diversos heróis, além de personalidades como George Bush, Nelson Mandela, Fidel Castro e muito mais. Esse casamento ocorreu no meio da Primeira Guerra Civil dos quadrinhos, quando Capitão América e Homem de Ferro recrutaram heróis para lutar um contra o outro por conta da criação do registro de heróis. O casamento foi tão importante que rolou até um cessar-fogo e a guerra foi pausada para que os heróis pudessem comparecer ao evento. O Pantera Negra e a Tempestade continuaram casados por 6 anos, mas eventualmente acabaram se divorciando por conta dos acontecimentos de outra dessas grandes sagas aí da Marvel, Vingadores vs X-Men em 2012. Então vamos ao capítulo 1, onde a primeira parte dessa história começa no presente, com o T'Challa pilotando uma nave sozinho pela África. Vemos ele dizendo que, como um rei, é difícil ter tempo sozinho. Ele também diz que mesmo estando constantemente rodeado por pessoas, é fácil se sentir solitário. Ele começa a lembrar de 10 anos atrás, treinando com Deshaun, primo dele. Deshaun pergunta quem ele acha que vai ser rei de Wakanda no futuro, e T'Challa responde que o pai dele tinha sido rei, então ele seria o próximo na linhagem. Nesse momento, 10 anos atrás, o pai de T'Challa tinha morrido e o pai de T'Challa estava reinando no momento. Então T'Challa pergunta se T'Challa não achava que a linhagem mudaria. T'Challa responde que o primo passa muito tempo aprontando, ao invés de praticar luta, então ele jamais seria rei de Wakanda. T'Challa continua lembrando do passado enquanto pilota a nave, dessa vez mais longe ainda nas memórias. O rei de Wakanda lembra de quando era jovem, a última vez que esteve tão sozinho. Isso aconteceu quando ele viajou pela África em busca de testar suas habilidades de sobrevivência e fazer amigos. Mas ele diz que de tudo que viu em sua jornada, nada se compara com a primeira vez que ele viu Ororo Munroe. Voltando ao presente, T'Challa diz que se essa jornada dele der certo, ele nunca mais vai se sentir solitário. Mais uma lembrança, dessa vez de 2 dias atrás em Nova York. T'Challa conversa com Luke Cage. Luke agradece a carona para Nova York e pergunta para onde T'Challa iria em seguida. Ele responde que iria para casa. Luke então pergunta se ele estava falando sobre a Tempestade. Luke fica meio sem graça e T'Challa percebe que ele tem alguma coisa contra a Tempestade. Luke então diz que jamais falaria algo de ruim sobre ela, ainda mais se ela era o amor do T'Challa, mas que ele achava ela um pouco metida. T'Challa acaba descobrindo que Luke já tinha dado em cima da Tempestade e tinha sido rejeitado, e era esse o problema dele com ela. Luke então pede para o Pantera Negra contar a história dele com Ororo. O rei de Wakanda começa a história dizendo que tudo começou com Malcolm X. Ele conta de uma viagem de Malcolm X para a África, onde ele encontrou com T'Chaka, o pai de T'Challa e rei de Wakanda na época. Ele diz que uma das mulheres que viajava com Malcolm era Harriet Monroe e que ela tinha trazido seu filho David junto para a viagem. Eventualmente, Malcolm X voltou para os Estados Unidos e foi assassinado. David Monroe acabou se apaixonando pela África e decidiu cursar a universidade no Quênia. Na faculdade, ele conheceu Ndare, uma colega de classe e princesa do Quênia. Eles se apaixonaram e tiveram uma filha chamada Ororo. Luke pergunta se as famílias tinham apresentado T'Challa para Ororo, mas ele disse que não. Quando ele a conheceu, Ororo era uma batedora de carteiras no interior da África. T'Challa continua dizendo que os pais dela morreram em um desastre que quase tirou a vida dela também. Ela foi acolhida por um grupo de ladrões que ensinaram para ela como roubar para sobreviver. Quando os poderes dela se desenvolveram, ela se tornou uma figura de deusa para os povos nômades do deserto africano, trazendo chuva e vida para terras áridas. Eventualmente, ela acabou sendo recrutada pelos X-Men.
X-Men. Luke fala que algumas coisas não faziam sentido na história. Se ela era realeza, como a família dela não procurou por ela? E se ela era o amor da vida de T'Challa, como eles perderam contato? T'Challa responde que são boas perguntas que levam para histórias interessantes, mas eles tinham chegado na casa de Luke e isso teria que ficar para outro momento. Jessica Jones estava esperando o marido e falando que ele precisava comprar fraldas urgentemente. Voltamos ao passado e T'Chaka dá conselhos para um jovem T'Challa sobre o amor. Ele diz que o amor romântico é o principal objetivo e a família é a fundação do país de Wakanda. Ele aconselha T'Challa para aproveitar os anos de juventude dele, porque quando ele conhecer a mulher ideal, ele nunca mais vai querer olhar para trás. T'Challa lembra então do momento em que conheceu a Tempestade. Ele disse que era muito novo e estava na jornada para deixar de ser um menino e se tornar um homem, mas que a atração foi instantânea e que ela era linda, inteligente, corajosa e que até tinha princípios mesmo sendo uma ladra. Ele também fala que eles eram inseparáveis e tiveram muitas aventuras juntos. Só tinha uma coisa que poderia atrapalhar o relacionamento deles. T'Challa estava caçando Ulysses Klaue, o homem que tinha matado seu pai. Ele começa a sentir que os bons tempos que tinha com o Ororo estavam o distraindo da missão e que ele estava esquecendo de suas responsabilidades. Eles acabam brigando e a Tempestade então sai de perto dele, sentindo como se estivesse sendo usada. Voltamos ao presente, no Sudão, onde mercenários tinham capturado mulheres para fazer de escravas. De repente começa a chover, a Tempestade aparece para salvar as mulheres e um dos homens armados tenta atirar nela, mas é atingido por raios. O outro tenta escapar, mas a ventania causada pela Tempestade estava fazendo a areia cortar o homem todo. O homem chega até o jipe dele, reclamando dos cortes causados pela areia, até que vemos o Wolverine dizendo que se o homem acha que os cortes eram ruins, ele estava numa enrascada muito maior agora. O Wolverine estava em uma missão na África para garantir a segurança da Tempestade. Ela tinha voltado para lá para recuperar o tempo perdido e salvar pessoas da escravidão e levar água para os povos do deserto. O avião do Pantera Negra chega ao local e o Wolverine alerta a Tempestade que o namorado dela tinha chegado. A Tempestade retruca dizendo que o T'Challa não era namorado dela. O Pantera Negra começa a distribuir água para os aldeões e eles se sentem abençoados porque a deusa africana, como conheciam a Tempestade, tinha aparecido. E agora o deus Pantera, uma referência a Bast, o deus que dá os poderes para o Pantera Negra através de erva em forma de coração. Wolverine e Pantera se cumprimentam e Logan decide dar privacidade para T'Challa e Ororo conversarem. Tempestade já começa a conversa falando sobre como Pantera Negra tinha abandonado ela anos atrás. Ele responde que ele nunca a abandonou, que ele tinha responsabilidades a cumprir, mas que já tinha conseguido matar o assassino do pai dele e tinha se tornado rei. A Tempestade então retruca sarcasticamente dizendo que agora ele tinha tempo para ela. Ela continua dizendo que ele a abandonou, uma jovem e apaixonada pela primeira vez na vida. Ele responde que também era jovem e que cometeu erros. Ela fala que naquela época faria qualquer coisa por ele. Ele diz que não é tarde, mas ela responde que é sim, que já tinham perdido a chance deles. O Pantera Negra então responde: se você fala que faria qualquer coisa por mim, então faça isso. Ele tira a máscara, se ajoelha e pede Ororo em casamento. Ela fica incrédula com as mãos no rosto e assim se encerra o primeiro capítulo desse arco com o pedido de casamento, mas sem a resposta dela. O segundo capítulo desse arco começa com dois guerreiros batalhando com espadas por uma grande honra que só um deles alcançaria. O guerreiro vitorioso recebe uma espada mágica, uma armadura abençoada, um tapete voador e se revela. Com os prêmios recebidos, o homem se tornou o Cavaleiro das Arábias. Os homens dizem que como o Vaticano tinha criado o próprio Cavaleiro Negro deles e enviado para o Wakanda para tentar derrotar o Pantera Negra, eles também poderiam fazer isso. Mais ainda, eles tinham muito mais chances de conseguir o feito com o Cavaleiro das Arábias do que o Vaticano tinha com o guerreiro deles. Voltamos para o momento do pedido de casamento do Pantera Negra. A Tempestade, ao invés de responder a pergunta, fica emocionada dizendo que queria ouvir ele fazer o pedido de novo. T'Challa então pergunta se ele deveria ficar apenas esperando ali até o braço dele cair. Enquanto isso, Ororo
segue fazendo charme. Ela pergunta para T'Challa se ele ouviu alguma coisa. Ele responde que não e era justamente esse o problema. Ela fala para ele ouvir atentamente e T'Challa ouve uma frota de jatos chegando. Ele veste a máscara e pede uma resposta rápida antes da batalha começar. Ela provoca, diz que a resposta vai ficar para depois e sai voando. Os jatos tinham o objetivo de atacar os dois, mas quando disparam os primeiros mísseis, Tempestade cria furacões para derrubar as aeronaves. Com os jatos fora de combate, ela volta para retomar a conversa com T'Challa, mas na hora chega o Cavaleiro das Arábias em seu tapete voador, chamando-os de infiéis e jurando que iria matá-los. A Tempestade fala que ele era problema do Pantera Negra e T'Challa responde que não vai demorar. A Tempestade então diz que ela já tinha esperado demais por ele. O Pantera Negra começa a batalhar com o Cavaleiro das Arábias enquanto conversa com a Tempestade. Ele diz que ela está sendo infantil. Ele pergunta se ela não tinha capacidade de perdoá-lo pelo que aconteceu quando eram jovens e diz que nunca tinha parado de amá-la. Tudo isso enquanto batalha com o Cavaleiro das Arábias praticamente sem nem olhar pra ele, só dando atenção pra Ororo. Ele golpeia o vilão enquanto ela começa com um papo ciumento, perguntando se quando T'Challa estava com outras mulheres era uma forma de expressar o amor dele por ela. T'Challa ajoelha na frente dela no meio da batalha e responde que jovens às vezes tomam decisões erradas. Ele só se mexe pra dar um chute sem olhar no Cavaleiro das Arábias. Um chute em um lugar, digamos, bem sensível pro homem. Golpe baixo, Pantera. Enquanto o vilão sofre de dor, T'Challa diz para Ororo que antes fez o que os jovens faziam, mas agora era um homem e estava pronto para dar todo o amor que ela merecia. Ela finaliza o Cavaleiro das Arábias com um raio e ele diz que não sabe como interpretar essa resposta, mas se existiu uma mínima chance de fazer o relacionamento deles funcionar, ele estava totalmente disposto. 10 minutos depois, vemos os dois no jato do Pantera Negra. Tempestade diz que ele não sabe por que ele está tão feliz, já que a única coisa que ela tinha concordado era em passar mais tempo com ele. Ele diz que isso já era o suficiente para fazê-lo sorrir. T'Challa então dá as coordenadas para a nave. Eles iam para Wakanda. 5 minutos depois, vemos a central de comando de Wakanda falando sobre as condições inusitadas do voo. A nave do rei T'Challa estava em um campo de condições climáticas perigosas, com nuvens de tempestade carregadas e ventos fortíssimos. O comandante pergunta por que a nave não voa por fora, circulando a região, e a analista responde que é isso que é inusitado. A nave era o centro da tempestade. Enquanto isso, em Nairobi, no Quênia, um membro do exército conta para um líder misterioso que a tempestade tinha voltado para a África depois de anos com os X-Men. Ele disse que ela libertou os escravos no Sudão e destruiu uma frota da Força Aérea. Além disso, ele disse que ela estava junto com o Pantera Negra e isso era preocupante. Voltamos para a nave do Pantera Negra e eles estão chegando em Wakanda. Tempestade nunca tinha ido para lá. Ela fica maravilhada com o que estava vendo pela janela da nave. Não tinha nada a ver com a África que ela conhecia. O povo de Wakanda comemora a volta do rei T'Challa. Quando a nave pousa, T'Challa fala para Ororo ficar tranquila, que não vai ser nada demais. Ela pergunta para ele se a mãe dele estaria por lá. Quando ele responde que sim, ela sai correndo, procurando um espelho na nave para dar um talento no visual, perguntando como estava o cabelo dela. Ela diz que a situação era um desastre. Isso que ela nem sabia se gostava mesmo dele ainda. Os dois dão a mão para descer da nave. Ela pergunta para T'Challa se estava sendo ridícula e ele responde que sim, que nem estava reconhecendo. Ela fala que vai tentar imaginar que está em uma situação menos estressante, como uma batalha contra o Magneto, por exemplo. T'Challa fala para ela se lembrar que é uma princesa, uma deusa e uma X-Men. Uma festa imensa toma conta das ruas de Wakanda. Tempestade comenta sarcasticamente, lembrando que T'Challa tinha falado que não seria nada demais. Ele responde que não tinha muito o que fazer. O povo dele sentia falta do rei. A multidão das ruas gritava o nome do Pantera Negra. De mãos dadas, T'Challa e Ororo se preparam para a festa. Pantera Negra e Tempestade entram no palácio onde a mãe do rei se encontrava. Tempestade se apresenta para a rainha e diz que era um prazer conhecê-la. A rainha responde que até que enfim estava conhecendo a mulher de quem ela sempre ouvia falar nos últimos 10 anos. T'Challa fica sem graça com a mãe
mãe expondo ele desse jeito, mas a rainha ignora e chama a Tempestade para que as duas pudessem conversar a sós. A rainha começa a conversa falando pra Tempestade que sabia que T'Challa tinha magoado ela no passado, mas que ele realmente nunca deixou de amá-la. Ela continua dizendo que quando mandou T'Challa encontrar uma esposa, ela rezava para que ele conseguisse convencer Ororo. A Tempestade então pergunta por que ela pensava assim se não tinha a conhecido ainda. A rainha continua dizendo que Wakanda é um país com uma forte cultura de criar guerreiros e guerreiras. Ela acompanhou ao longo dos anos toda a jornada da Tempestade. Ela diz que Ororo era uma mulher forte. Ela era uma princesa, mas forjada pela vida nas ruas. Ela era uma guerreira de nível cósmico. Resumindo, ela era uma heroína digna de se tornar a rainha de Wakanda. Só tinha uma pergunta a ser feita. Será que Tempestade amava T'Challa a ponto de largar tudo para ficar com ele para sempre? T'Challa esperava a conversa terminar enquanto fazia companhia para uma pantera e um gavião em uma árvore. Tempestade chega e ele pergunta como foi. Ororo responde que a mãe dele era tão incrível quanto ela imaginava que seria. Depois T'Challa fala que no fim ela nunca tinha respondido a pergunta. Tempestade responde perguntando qual que era a pergunta. T'Challa pede ela em casamento novamente e dessa vez ela aceita. Inclusive dessa vez ela nem precisou pensar muito, ela aceitou direto, na hora. Os dois se abraçam em cima da árvore e é assim que se encerra o segundo capítulo desse arco. No começo do capítulo 3 vemos o povo de Wakanda discutindo o casamento. Alguns são contra, alegando que T'Challa deveria se casar com uma mulher de Wakanda e não com uma forasteira. Outros defendem o casamento e dizem que o que importa mesmo é o amor que sentem um pelo outro. Vamos para a Torre dos Vingadores, ainda um pouco antes do início dos eventos de Guerra Civil, quando tudo estava em paz. Os heróis se reúnem para ver a mensagem de Pantera Negra e Tempestade convidando a todos para o casamento. Capitão América fica feliz com a notícia, alegando que é um casal fantástico. O Homem de Ferro faz piadinha sobre o casamento, mas logo pede desculpas para Peter Parker e Mary Jane que estavam ali do lado. Mas o mais empolgado de todos é Luke Cage, que decide já começar a planejar a despedida de solteiro do T'Challa. Em Westchester, os X-Men também recebem o convite para o casamento e comentam. Ciclope fica triste, porque isso significava que a Tempestade ia mesmo ficar na África. Ela era uma das melhores líderes que os X-Men tinham e ele não queria perdê-la na equipe. Noturno também lamenta que ela acabaria deixando o grupo. Então, Kitty Pryde pergunta o que há de errado com eles e diz que era para eles estarem felizes por Ororo e não lamentando. Enquanto isso, no edifício Baxter, o Quarteto Fantástico conversa sobre o casamento. O Tocha Humana e Reed Richards dizem que é um casal perfeito. O Coisa fica preocupado com o código de vestimenta, achando que ele poderia ter que usar o mesmo terno que usou no casamento de Reed e Sue. Como é um casamento de heróis, eles começam a imaginar que os heróis provavelmente usariam seus uniformes, e Sue resolve ligar para a Tempestade para conferir. No sul da França, vemos a princesa Zanda, líder de outro país fictício africano do universo Marvel, chamado Naróbia. Ela fica revoltada com a notícia do casamento, alegando que era com ela que o Pantera deveria casar. Ela diz que apesar do tempo deles juntos ter sido breve e mais definido por combate do que romance, ela sabia que T'Challa tinha ficado encantado com ela e que eles deveriam se casar para unir a África. No Helicarrier da SHIELD, Dum Dum Dugan demonstra preocupação com o casamento, alegando que seria um pesadelo do ponto de vista de segurança. Todos os heróis e líderes do planeta reunidos no mesmo lugar, e isso seria um prato cheio para vilões e terroristas que quisessem destruir todos de uma só vez. Ele chama Everett Ross, o especialista em Wakanda, para ser consultado. Mais um herói recebe o convite. No Bronx, em Nova York, Isaiah Bradley, o Capitão América Negro, é chamado para atender ao evento. Pantera Negra e Tempestade dizem que significaria o mundo para eles a presença dele e também falam que sabiam que ele era um segredo de Estado americano por 60 anos, mas que queriam a presença dele e iriam disponibilizar um avião especial para a viagem. Isaiah diz que ainda tem o telefone do Capitão América e que ainda tinha que decidir se iria.
Em Dallas, vemos o mutante Forge, ex da Tempestade, trabalhando em uma máquina. Ele explica que o poder dele não é construir máquinas, mas enxergar conexões que a maioria dos humanos não enxerga, a não ser que o nome dele seja Reed Richards. Ele diz que não tinha conseguido prever que esse casamento aconteceria e que estava com um pouco de ciúmes, mas que torcia para que desse tudo certo porque ele achava que Ororo merecia o melhor. O primo de T'Challa, Deshaun, trabalhava como embaixador das Nações Unidas. Ele estava muito empolgado com o casamento. Ele admite que era competidor de T'Challa pelo trono antigamente, mas que agora era maduro o suficiente para saber que eles nunca foram rivais. Ele conta que quando teve um acidente de avião quase fatal, ele teve uma mudança completa na mentalidade. Vemos Cannibal, um vilão das histórias do Pantera Negra, considerado um parasita psíquico, transferindo sua consciência para o corpo de Deshaun no dia do acidente. Aquele não era o primo de T'Challa. Era só o corpo dele com a consciência do vilão. Pantera Negra e Tempestade sobrevoam o Oceano Atlântico. Eles estão indo para os Estados Unidos procurar a família de Ororo. Ela diz que não precisa e que os X-Men eram a família dela há anos, mas o Pantera Negra responde que todas as famílias devem estar presentes no casamento e que eles deveriam encontrar rapidamente a família dela porque com certeza não eram os únicos procurando. Então vemos um menino assistindo TV com seu avô quando toca a campainha. O rapaz olha pelo olho mágico da porta e diz para o avô que ele não vai acreditar. Era a Hydra. O avô fala para o menino se esconder e pega um cofre. Ele diz que sabia que cedo ou tarde alguém viria atrás dele. Enquanto isso, os soldados da Hydra arrombam a porta e invadem a casa. O homem pega uma arma e atira em um dos soldados da Hydra enquanto a esposa dele usa uma frigideira para bater em outro soldado. Eles explicam que foram treinados e que faziam isso desde antes desses soldados nascerem. O homem fica estranhando que só tinham mandado 2 soldados atrás deles, então sai da casa e vê mais soldados derrotados do lado de fora e o Pantera Negra interrogando um deles. Os 2 saem da casa e se curvam perante ao rei de Wakanda. T'Challa responde que eles não deviam fazer isso, que era ele quem deveria se curvar perante eles. Ele diz que por causa deles ele tinha encontrado amor e felicidade e aponta para cima mostrando Ororo. Tempestade diz que não viu mais nenhum agente nas redondezas e fica surpresa. Ela pergunta se aqueles eram os avós dela. Tempestade reencontra os avós depois de anos e eles se abraçam com força. Os avós de Ororo choram e T'Challa assiste ao momento orgulhoso. 10 minutos depois, a família reunida conversa. Os avós dizem que ouviram que Ororo tinha morrido junto com os pais, mas que sempre tiveram esperanças de que ela tivesse sobrevivido. A avó também conta que sempre que viam os X-Men, eles pensavam como a tal da Tempestade parecia com a neta deles, mas não tinham como ter certeza. Pantera Negra diz que eles estavam bem preparados para o ataque e o avô da Tempestade responde dizendo que foram treinados e que tiveram muito envolvimento em movimentos revolucionários como o de Malcolm X e batalharam a vida toda. Eles só não entendiam por que a Hydra estava atrás deles. T'Challa responde que deveria ser por causa do casamento. A Hydra provavelmente iria sequestrá-los ou usá-los de alguma maneira para manipular o casal. Para encerrar esse capítulo, vemos 2 homens discutindo em algum lugar remoto na África. Um deles diz que existe um vácuo de poder no mundo dos vilões. Caveira Vermelha estava morto, Magneto desaparecidos e rumores diziam que ele ainda estaria sem poderes. O Duende Verde estava preso, mas o homem que estava falando diz que agora era a hora de mostrar o poder dele atacando os heróis durante o casamento. Esse homem se revela e era M'Baku, o líder dos Jabari, a tribo dos gorilas de Wakanda. O capítulo 4 é o capítulo da famosa despedida de solteiro do Pantera Negra no Rio de Janeiro. A história começa com Luke Cage em seu apartamento organizando a festa. No telefone ele diz que vai levar pessoas muito importantes e que ele não quer que ninguém saiba que eles estão indo. Então é para fechar a balada para eles e bloquear a passagem de todo o quarteirão. Jessica Jones entra e pergunta o que ele estava fazendo e Luke responde que são assuntos pessoais. Enquanto isso, no centro de Manhattan, T'Challa apresenta T'Challa e Ororo.
em uma coletiva de imprensa. Ele diz que apesar do casamento ser publicamente conhecido, os dois são pessoas muito reservadas. No entanto, eles concordaram em participar dessa coletiva de imprensa. Jornalistas começam com as perguntas e um deles pergunta sobre a aliança. T'Challa diz que alianças não fazem parte do ritual de casamento em Wakanda, mas que ele comprou uma mesmo assim e eles mostram a aliança para os jornalistas. Nessa época, os eventos de guerra civil já estavam acontecendo. Um dos jornalistas pergunta se T'Challa considerava assinar o ato de registro de super-humanos. Ele diz que não pode falar sobre isso porque é uma política americana. Tempestade diz que já sofreu muita discriminação por ser africana, mulher e mutante, e que esse tipo de caça às bruxas só atrasa a evolução humana. T'Challa diz que espera que o casamento dele seja um símbolo de que o amor une todas as pessoas. Luke Cage foi para a Torre dos Vingadores. Lá ele encontra Wolverine, que se diz surpreso de ver Luke por ali. Luke explica que tem algumas ligações para fazer e são do tipo que é melhor não fazer em casa. Wolverine se oferece para ajudar a organizar porque tem muitos amigos em muitos lugares e ele diz que apesar de usar as garras ser a coisa que ele faz melhor, ele também é muito bom para festas e bagunça. Os dois então resolvem trabalhar juntos. T'Challa não quer uma despedida de solteiro. Luke e Deshaun tentam convencê-lo a todo custo, mas o Pantera Negra diz que essa é uma tradição ocidental que constrangia ele. Ele diz que a cerimônia é uma celebração de um compromisso que ele já tinha adotado, que ele já estava casado. Luke fala para Deshaun que estava se sentindo muito imaturo depois dessa conversa, mas o primo de T'Challa responde que esse era só o primeiro round. Tempestade sai pela Quinta Avenida para fazer compras junto com Kitty Pryde e Sue Storm. Elas entram em uma loja e pedem para o atendente fechar o espaço para elas porque querem privacidade. O atendente faz o que elas pedem e fala que era um prazer receber a Ororo de volta tão cedo, mas a mutante diz que nunca foi naquela loja. Ele diz que há pouco uma mulher muito parecida com ela tinha entrado na loja e disse que estava se preparando para o casamento dela com o Pantera Negra. Isso faz com que as três fiquem curiosas. Mais tarde, Tempestade e Pantera Negra conversam sobre o que aconteceu. Ela fica se perguntando se teria sido a Mística ou alguma outra pessoa se passando por ela. T'Challa não se preocupa e começa a fazer piadinhas. Tempestade entra na onda e provoca o noivo, então os dois começam a brincar de lutinha, na falta de um termo melhor para descrever essa atividade física repleta de superpoderes. O Pantera Negra some e Tempestade começa a procurar por ele. Ela pergunta com a maior naturalidade do mundo se não tinha explodido ele sem querer e mandado ele voando. De repente ele aparece e ataca ela, que se defende com raios. Os dois rolam e se abraçam e Tempestade pergunta se tinha machucado ele. T'Challa então responde que o traje dele tinha isolamento para a eletricidade. E a gente vê claramente que essa lutinha era a ideia deles de preliminares. Sam Wilson aparece conversando com o homem, dizendo que eles precisam dar um jeito de levar Isaiah Bradley a todo custo. O homem responde que é um momento delicado e que a revelação de Isaiah Bradley poderia gerar um incidente internacional. O Falcão ouve raios pela segunda vez, sem nenhum sinal de chuva, e deduz que T'Challa e Ororo já estariam ali. Ele gostaria de falar um oi, mas os dois estavam ocupados, se assim a gente pode dizer. Na África, M'Baku fala com o povo Jabari. Ele diz que se T'Challa estivesse realmente interessado em manter a paz entre os dois povos, ele teria casado com uma mulher da tribo deles. Mas não só ele casou com uma estrangeira, como nem chegou a mandar um convite do casamento para ele. Ororo e T'Challa conversam na cama na manhã seguinte. O Pantera Negra pergunta sobre o que vão fazer na sexta-feira à noite e Tempestade diz que tem planos, que as garotas queriam levar ela para uma noitada antes do casamento. T'Challa pergunta se aquilo era uma despedida de solteira e pergunta quem seria o stripper, se seria por acaso Eros, o irmão de Thanos. Tempestade desconversa e pergunta se os amigos de T'Challa não tinham algo similar planejado para ele. Ororo fala que ele deveria fazer isso na sexta-feira à noite também. Os heróis são vistos em um jato dos Vingadores indo para a despedida de solteiro de T'Challa. O rei de Wakanda diz que já estava arrependido, mesmo ainda no meio do caminho. Wolverine então pergunta por que ele estava indo e T'Challa responde que foi justamente porque Logan o convidou. Ele diz que o Wolverine tomou conta da Tempestade durante a jornada dela pela África e que a manteve segura esse tempo todo. Por isso, T'Challa era grato. O jato dos Vingadores sobrevoa o Rio de Janeiro e eles comemoram a chegada.
Nessa sobrevoada a gente consegue ver ali o Cristo Redentor, dá pra ver bastante coisa ali. O Wolverine diz que seria melhor terem ido para Madripoor, que ele tinha toda a ilha no esquema. O Falcão então fala que as mulheres do Brasil são as melhores e mais variadas. Enquanto isso, Deshaun, possuído por Cannibal, arquiteta um plano. Quando T'Challa encontrar uma mulher que o agrade, ele vai tomar o corpo dela para então usar esse corpo para roubar o corpo do Pantera Negra. Coisa, Luke Cage, Namor, T'Challa e Falcão ali no fundo ficam admirados com a beleza das strippers brasileiras. Uma das mulheres se aproxima de T'Challa e diz que ela conseguia notar que ele era especial, mesmo no meio desse grupo de heróis. Mais mulheres chegam ao redor dele e dizem que seria um prazer para elas poder fazê-lo feliz. Elas falam para escolher uma ou quantas ele quiser. T'Challa fica incomodado e sai de perto. Os heróis ficam sem entender nada. Falcão pergunta o que significava aquilo e Wolverine responde que aquilo significava que a festa tinha acabado mesmo antes de começar. O Coisa não está nem aí e abraça algumas das mulheres, enquanto Luke Cage percebe que Deshaun estava chateado e diz para ele não se preocupar, que T'Challa era um homem feliz. Deshaun diz que só queria que o primo tivesse uma experiência especial e Luke responde que é para isso que serve o casamento. De volta em Manhattan, Tempestade, Kitty Pryde e Sue Storm voltam às compras. Elas descobrem que a princesa Zanda estava dizendo para todos que se casaria com o Pantera Negra. Tempestade confronta Zanda e ela diz que não estava se passando por ninguém, que apenas iria declarar seu amor por T'Challa e que ele ficaria com ela no fim. Tempestade ataca Zanda. A princesa ameaça Ororo, dizendo que tem exércitos à sua disposição e queria acabar com ela e transformá-la em pó. Tempestade se irrita e diz pra Zanda tirar o dedo da cara dela. A mutante então encerra a discussão e derrota Zanda sem dificuldade. As meninas ainda queriam ver se as câmeras de segurança pegaram a ação para assistirem juntas mais tarde. Esse quadrinho termina com Tempestade e Pantera Negra se reencontrando. Pantera diz que teve que encurtar a viagem porque não estava se sentindo confortável. Ororo e T'Challa falam como sentiram a falta um do outro e então Tempestade pergunta se ele estava pronto para se casar. Ele responde que nunca esteve mais preparado. E chegamos no último capítulo desse arco, o casamento entre Pantera Negra e Tempestade, a cerimônia que reuniu os mais diversos heróis e personalidades do mundo e que causou uma trégua na Guerra Civil entre o grupo liderado pelo Homem de Ferro e o grupo liderado pelo Capitão América. Lembrando que os únicos que não aderiram à trégua foram os dois líderes. O capítulo começa com dois repórteres falando sobre o casamento. Eles comentam que esse é o casamento do século e que Ororo e T'Challa se tornariam o casal mais importante do mundo, mais até do que Reed Richards e Sue Storm ou Bill e Hillary Clinton. Eles também falam sobre o registro de super-heróis e se perguntam quais heróis estariam dispostos a aparecer no casamento mesmo durante a guerra. Outra pergunta que os repórteres fazem é se os heróis iriam se comportar naquela situação. Heróis começam a chegar para a cerimônia. Luke Cage conversa com o Homem-Aranha e se diz surpreso por ele ter escolhido o lado do Homem de Ferro pró-registro. Membros do Quarteto Fantástico também conversam sobre a Guerra Civil e a cerimônia, enquanto os X-Men só querem curtir a festa. Cannibal, no corpo de T'Challa, fica inconformado com o tanto de hospedeiros poderosos que estavam naquele lugar, que ele poderia habitar, mas resolve manter o plano, beijar a noiva e tomar Wakanda. O Falcão chega com Isaiah Bradley em uma cadeira de rodas e os heróis negros todos ficam admirando. Wolverine e os outros heróis não sabiam quem era ele, então Luke Cage explica. Isaiah Bradley era o Capitão América negro, venerado por heróis negros, mas desconhecido do resto. T'Challa pratica exercícios enquanto duas Dora Milaje protegem a entrada da academia. Ele conta que pela tradição de Wakanda, a mãe dele faria a cerimônia. Ele também começa a contar para a Tempestade sobre o ritual que passou para se tornar o Pantera Negra, viajando para o plano celestial e encarando Bast, o Deus Pantera. O Pantera Negra conta que para se tornar esposa dele, Ororo teria que encarar
encarar Bast também e teria que ser aprovada pelo Deus Pantera. Se não fosse aprovada, ele poderia consumir a alma dela, mas isso era improvável. Ele fala que isso era crucial para a cultura dele e, se ela não aceitasse passar pelo ritual, ele teria que abrir mão da condição de rei de Wakanda para poder se casar com ela. De repente, o professor Xavier entra andando no local, para espanto da Tempestade. Ela não conseguia acreditar que ele não estava mais em uma cadeira de rodas. Ele diz que era uma longa história e chama ela para conversar, enquanto T'Challa se retira para dar privacidade aos dois. Charles fala que está orgulhoso e feliz como um pai e diz que Tempestade tinha um papel muito importante agora, que ela seria a mutante mais importante do mundo ao se tornar rainha de Wakanda e que ela seria um símbolo da união de humanos e mutantes. Ele termina falando que ela nasceu para isso e os dois se abraçam. Enquanto isso, vemos o Homem de Ferro esperando por T'Challa em outro lugar do palácio, quando uma das Dora Milaje anuncia que o rei chegaria em breve. O Pantera Negra chega, mas junto com o Capitão América, e o clima começa a esquentar. Tony Stark e Steve Rogers se encaram e ambos perguntam para T'Challa o que o outro estava fazendo ali. Doutor Estranho, Irmão Voodoo e Blade conversam quando sentem uma presença muito poderosa. Era o Vigia, que tinha chegado para acompanhar o casamento. Normalmente o Vigia só aparece em eventos que podem mudar os rumos da história, o que mostra a importância do casamento. Reed Richards e o Coisa ficam se perguntando o que o Vigia estaria fazendo ali. Voltamos ao palácio, onde Capitão América e Homem de Ferro se encaravam. Pantera Negra entra no meio e fala para os dois pararem com aquilo. Ele diz que chamou os dois, que eram dois dos mais antigos e queridos amigos que ele tinha, para que utilizassem da neutralidade de Wakanda e do espírito daquele dia para reatar a amizade. Ele faz um apelo como um amigo e um ex-vingador para que eles se acertassem, mas Steve Rogers fala que a briga deles é por princípios e isso seria difícil de superar. Homem de Ferro fala que a briga é por causa da lei que o Capitão América estava infringindo naquele momento. Steve responde que o registro presumia atitudes criminosas e era uma forma de rotular os heróis de maneira preconceituosa. Tony fala que o registro só era uma forma de regular as atividades dos super-heróis e Steve responde que a questão tinha a ver com a vida de heróis e que nascer com habilidades não era um crime. Capitão América decide ir embora e fala para T'Challa dizer para a Tempestade que ele sentia muito e que queria estar lá. Tony também conversa com Pantera Negra e diz que respeita a neutralidade de Wakanda na guerra e que por isso não faria nada com os fugitivos da lei que estavam ali. Ele fala que T'Challa é um homem nobre e que sabia que as intenções dele eram puras, mas deixa um aviso para ele não interferir em assuntos que não lhe diziam respeito. T'Challa diz que já tinha escutado o que Tony tinha para dizer, agora era a vez dele falar. Ele deixa bem claro que o câncer que estava comendo a alma dos Estados Unidos não tinha espaço em Wakanda. Tony concorda e se retira, também falando para ele avisar para Ororo que ele sentia muito por não poder comparecer. T'Challa lamenta a situação. Mais convidados começam a chegar para a cerimônia. George Bush, presidente dos Estados Unidos na época, Fidel Castro, Nelson Mandela, Oprah. Os avós da Tempestade também chegam e o avô dela reclama da presença de George Bush. Um recepcionista leva eles até o lugar onde eles assistiriam o casamento. Eles se sentam junto com o resto da família de Ororo e se emocionam. Ao fundo, conseguimos ver mais convidados como o Juggernaut, o Fanático, e o Namor, o Príncipe Submarino. Depois vemos Kitty Pryde conversando com Ororo e pedindo para ver o vestido. Ororo pergunta se Kitty ia visitá-la com frequência e a Lince Negra responde que iria todos os fins de semana. Ororo diz que o casamento era a maior decisão que ela tinha tomado desde quando decidiu se juntar aos X-Men. O Pantera Negra também estava se perguntando por que o Vigia estaria ali. O tio dele fala que sente a presença do pai de T'Challa naquele dia e que o pai dele estaria muito feliz. T'Challa veste a máscara e se prepara. A cerimônia vai começar. O Pantera Negra sai da boca da estátua gigante de Pantera e chega ao lado da mãe para o início do casório. A Tempestade chega em seguida voando. O visual dela para o casamento deixa Noturno e Wolverine boquiabertos. A mãe de T'Challa inicia a cerimônia, fala sobre o amor entre os dois e a união de nações. Ela pergunta se os dois estão prontos e ambos respondem que sim. Então ela fala para a Tempestade que ela seria agora julgada pelo Deus Pantera. Os olhos de Ororo e T'Challa ficam completamente brancos.
Tempestade e Pantera Negra chegam no plano espiritual. Eles encontram o Deus Gorila, que parecia tentar atacá-los. Ororo não consegue usar seus poderes e T'Challa explica que os poderes estavam com o corpo dela. Ali só estava o espírito. Então ele pega a mão dela e fala para ela correr. Os dois começam a fugir do Deus Gorila. Ororo começa a admirar o local e T'Challa fala para ela não se distrair, porque mesmo que eles não estivessem o vendo, o Deus Pantera estava rastreando eles. De repente, Bast aparece e T'Challa fala para a Tempestade se lembrar de não sentir medo. Bast pergunta quem era essa que T'Challa apresentava para ele. Ele responde que era a noiva dele. Então Bast fala que ela era uma mortal que dizia ser uma deusa. E T'Challa diz que ela nunca disse ser uma deusa e que ela não poderia ser responsabilizada pela maneira que outros chamavam ela. Bast então inicia seu julgamento. Bast dá uma rosnada forte, tão forte que quase faz as roupas da Tempestade voarem, e vai se aproximando de Ororo com expressão brava. De repente, ele lambe o rosto dela e anuncia que já tinha concluído seu julgamento. Ele dá as boas-vindas para Ororo Munroe. Tempestade e Pantera Negra se abraçam felizes com o resultado do julgamento e com a autorização de Bast para prosseguirem com o casamento. Os dois retornam para a realidade e Tempestade conta que a experiência tinha sido incrível. A mãe de T'Challa então anuncia que o Deus Pantera tinha abençoado o casal e que agora era a hora de celebrar o amor dos dois. Diversos percussionistas começam a tocar enquanto T'Challa e Ororo dão seu primeiro beijo como marido e mulher. O Falcão comenta que aquela era a melhor festa que ele já tinha ido. Mulher Hulk fica impressionada que o músico contratado para tocar na recepção era o Prince. Enquanto isso, o Doutor Estranho repara em T'Challa e percebe que ele era mais do que aparentava ser. Cannibal repara que tinha sido percebido pelos seres místicos do casamento e decide sair de perto enquanto o Doutor Estranho vai investigar a situação. O corpo de T'Challa é visto no chão desmaiado. O Coisa diz que ele simplesmente desmaiou do nada. Doutor Estranho percebe que o parasita tinha abandonado seu hospedeiro e poderia estar em qualquer lugar ou qualquer pessoa. Luke Cage tenta convencer Jessica Jones de se mudarem para Wakanda, mas ela não está disposta. Enquanto isso, o Homem-Aranha tomava um drink e repara em um ser enorme ao seu lado. Ele se apresenta para o Homem-Gorila M'Baku. M'Baku diz que tinha ido ao casamento para demandar respeito e causar um caos por não ter sido convidado. Mas quando chegou, ele descobriu que tinha sido convidado e que o nome dele estava na lista. Ele estava bebendo uísque e já tinha exagerado um pouco. Então, quando o Homem-Aranha faz um comentário sobre a roupa e o nome dele, ele fica furioso, dizendo que o Cabeça de Teia estava desrespeitando a cultura dele e ataca. Quando a briga começa, Luke Cage fala que agora sim aquilo era um casamento de super-heróis. Pantera Negra e Tempestade abrem presentes do casamento. Um dos presentes carrega o selo da Latvéria. Eles abrem e aparece uma projeção holográfica do Doutor Destino. Ele diz que não se sente ofendido por não ter sido convidado para o casamento, porque ficou preso no inferno por um tempo, então era justo presumir que ele não estaria disponível. Victor Von Doom diz que queria apenas parabenizá-los pelo casamento. Ele continua dizendo que o mundo não é mais como costumava ser. E como aparentemente os amigos não eram mais quem costumavam ser, talvez os inimigos não seriam também. Ele se oferece para uma conversa e uma possível união entre Wakanda e Latvéria. O arco termina com T'Challa fazendo piada e sugerindo para a Tempestade que a lua de mel deles fosse na Latvéria. E Ororo diz que não achou graça. Os dois se beijam para encerrar a história. E esse é o fim desse arco aí, é um arco maravilhoso que mostra o casamento dos dois, a despedida de solteiro no Rio de Janeiro, que não deu muito certo, apesar das tentativas aí do Luke Cage, do Wolverine, acabou saindo pela culatra aí, acabou sendo frustrada, mas é um arco bem bacana, mostra esse background aí de como o T'Challa e a Tempestade se conheceram. E quem quiser ler mais, né, sobre essas histórias também, no capítulo seguinte eles acabam indo para Latvéria, no capítulo 19 do arco do Pantera Negra, eles acabam indo encontrar ali com o Doutor Destino mesmo no fim, então vale a pena também dar uma pesquisada, é bem bacana esse arco do Pantera Negra de 2005. Com certeza, uma saga um pouco mais leve, né? Uma saga divertida, mostrando esse lado humano também dos heróis, muito legal, ao mesmo tempo que tava rolando toda a guerra civil ali, também muito legal pra você dar, se quiser, não conhece a guerra civil, quiser dar uma conferida nessa saga, dá uma
uma clicada aí em cima no canto direito superior, que a gente explica direitinho. E dá uma clicada aí porque essa saga é muito importante pro futuro dos heróis também. E também fizemos, né, o Vingadores vs X-Men já, também vamos deixar aí pra vocês poderem conferir essa saga, que aí rola o divórcio, né? Nem tudo são flores, nem tudo são rosas. E essa saga me lembra muito também aqueles episódios de Dragon Ball, aqueles episódios esporádicos que não tem batalha nenhuma, que é só a galera curtindo. Às vezes o Goku e o Piccolo aprendendo a dirigir. É uma saga bem mais leve ali, apesar de ter algumas tretinhas ali, algumas discussões, mas é um arco mais leve aí pra dar uma pausa também nessas dificuldades que os heróis passam direto e enfrentam nessas batalhas cósmicas aí. Com certeza, até porque heróis também merecem um pouco de amor e carinho. Claro, merecem demais. E como toda primeira quinta-feira do mês, às 11 horas da manhã, no próximo mês a gente tem uma saga nova aí, já deixando avisado pra vocês. A próxima saga vai ser Dinastia M, a história da Wanda acabando com os mutantes aí. A Wanda criando um Rex pelo mundo inteiro, né? Esse arco foi parcialmente adaptado ali em WandaVision. Vai ter mais coisa também no filme do Doutor Estranho, continuando um pouco dessa história aí, tendo algumas referências provavelmente, mas nesse arco aí ela domina o mundo inteiro praticamente e só tem 2 seres que se lembram de como é o mundo de verdade, o resto é tudo como se fosse a cidade de Westview. Então anotem na agenda aí para vocês não perderem, no dia 3 de março, às 11 horas da manhã, Dinastia M, a nossa próxima saga do Expliquadrinhos. E se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum desses Expliquadrinhos. Pode conferir os que a gente já fez também, a gente já fez até de Invasão Secreta, que vai virar série, e também vai ter sempre, toda primeira quinta-feira do mês, às 11 horas da manhã, um arco novo dos quadrinhos aí, em março, Dinastia M, para vocês ficarem preparados, então não esquece de se inscrever no canal para não perder nada. É isso, dá aquele famigerado like aí, se inscreve no canal. Se você é novo no canal, dá uma olhada nos nossos outros conteúdos que a gente tem para te proporcionar. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima. Falou!